Reconhecendo o Criador. Gênesis 1 enfatiza a crença em um poder superior ou criador que trouxe o universo à existência. Isto pode servir como um lembrete para reconhecer e apreciar as maravilhas do mundo natural e para ter um sentimento de admiração e gratidão pela beleza e também pela sofisticação de quem as criou. Administração da Terra. A narrativa da criação em Gênesis 1 sublinha a ideia de que Deus confiou à humanidade a responsabilidade de cuidar da terra e de todas as suas criaturas. Isto pode ser um apelo à gestão ambiental, incentivando as pessoas a cuidar do planeta e dos seus recursos. Ordem e estrutura. A história da criação em 6 dias ilustra a importância da ordem e da estrutura na vida. Sugere que o planejamento e a organização são princípios valiosos que podem levar a uma maior produtividade e realização em vários aspectos da vida. Descanso e sábado. No 7º dia, Deus descansou. Este conceito introduz a ideia de fazer períodos regulares de descanso e rejuvenescimento. Ressalta a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o valor do descanso para o bem-estar físico, mental e espiritual. O valor da diversidade. Gênesis 1 destaca a diversidade de formas de vida criadas por Deus. Isto pode ser um lembrete da importância de abraçar a diversidade e respeitar as diferenças entre pessoas, culturas e espécies. Criatividade e inovação. Deus é descrito como Criador final em Gênesis 1, e os humanos são feitos à imagem de Deus. Isso sugere que os humanos têm capacidade de criatividade e inovação. Pode encorajar os indivíduos a explorar o seu potencial criativo e a utilizá-lo para fins positivos. O poder das palavras. Em Gênesis 1, Deus cria através de palavras faladas, enfatizando o poder da linguagem. Isto pode lembrar-nos do impacto das nossas palavras e da importância de usá-las para criar e moldar a nossa realidade, bem como para comunicar eficazmente com os outros. Responsabilidade pelas escolhas. A narrativa de Adão e Eva, que se segue nos capítulos subsequentes de Gênesis, destaca as consequências das escolhas humanas. Serve como uma lição de responsabilidade pessoal e de prestação de contas pelas próprias ações. Responsabilidade pelas escolhas. A narrativa de Adão e Eva, que se segue nos capítulos subsequentes de Gênesis, destaca as consequências das escolhas humanas. Serve como uma lição de responsabilidade pessoal e de prestação de contas pelas próprias ações. Buscando o propósito. Gênesis 1 levanta questões sobre o propósito da criação e o papel da humanidade nela. Isto pode inspirar os indivíduos a procurarem o seu próprio propósito e significado na vida, refletindo sobre os seus papéis e contribuições únicos para o mundo. Estas são apenas algumas das aplicações de vida que podem ser extraídas de Gênesis 1. Diferentes pessoas podem interpretar o texto de diversas maneiras, e seus ensinamentos podem ter impactos diversos e profundos na vida dos indivíduos. Devocional. Gênesis capítulo 1 versículo 1. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrelas em movimento funciona com notável ordem e eficiência.
Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Deus criou um universo maravilhoso. Deus não precisava criar o universo, Ele escolheu criá-lo. Por quê? Deus é amor, e o amor é melhor expressado em direção a algo ou alguém. Assim, Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Lembre-se de que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. A história da criação muito nos ensina sobre Deus e nós mesmos. Primeiro aprendemos sobre Deus. Versículo 1. Ele é criativo. Versículo 2. Como Criador. Ele é distinto da criação. Versículo 3. Ele é eterno e está no controle do mundo. E também aprendemos sobre nós mesmos. Capítulo 1. Uma vez que Deus escolheu nos criar, somos preciosos aos seus olhos. Versículo 2. Somos mais importantes do que os animais. Capítulo 1, versículo 28, para mais detalhes sobre nosso papel na ordem da criação. Como exatamente Deus criou a Terra? Este continua sendo um tema de grandes debates. Alguns atribuem o aparecimento do universo a uma explosão repentina. Outros dizem que Deus deu início ao processo e o universo evoluiu durante bilhões de anos. Quase todas as antigas religiões têm sua própria história para explicar a criação do universo. E quase todo cientista possui uma opinião sobre a origem do universo. Mas apenas a Bíblia mostra um único Deus supremo criando a Terra por seu grande amor e dando às pessoas um lugar especial nela. Nunca saberemos todas as respostas sobre como Deus criou a Terra, mas a Bíblia afirma diretamente que Deus a criou. Este fato por si só valoriza e dignifica todas as pessoas. Gênesis capítulo 1 versículo 2. A afirmação de que a Terra era sem forma e vazia provê o cenário para a narrativa da criação que se segue. Durante o segundo e terceiro dia, Deus deu forma ao universo, nos 3 dias seguintes. Ele encheu a terra com seres viventes. As trevas foram dispersas no primeiro dia, quando Deus criou a luz. A imagem do Espírito de Deus movendo-se sobre a face da terra é semelhante a um pássaro-mãe cuidando dos seus filhotes e protegendo-os. Ver Deuteronômio capítulo 32 versículos 11 e 12. Isaías capítulo 31 versículo 5. O Espírito de Deus estava envolvido ativamente na criação do mundo, ver Jó capítulo 33 versículo 4, Salmos capítulo 104 versículo 30. O cuidado e a proteção de Deus ainda são uma realidade. Gênesis capítulo 1 versículo 3 e capítulo 2 versículo 7. Em quanto tempo Deus criou o mundo? Há 2 visões básicas sobre os dias da criação. Gênesis 1, cada dia se constituía literalmente de um período de 24 horas. Gênesis 2, cada dia representa um período indefinido de tempo, até mesmo milhões de anos. A Bíblia não especifica a duração desses períodos de tempo. A questão real, no entanto, não é quanto tempo levou, mas como Deus criou. Ele criou a terra de forma sistemática, não criou as plantas antes da luz, e criou o homem e mulher como seres únicos, capazes de comunicar-se com ele. Nenhuma outra parte da criação possui este privilégio. Não importa em quanto tempo Deus fez o mundo, se em alguns dias ou alguns bilhões de anos, o importante é que ele o criou exatamente como desejava. Gênesis 1 versículo 6. A expansão no meio das águas foi a separação entre o mar e o nevoeiro dos céus. Gênesis 1 versículo 25. Deus viu que o seu trabalho era bom. Algumas vezes, as pessoas sentem culpa por passar um bom momento ou sentir-se bem em relação a um trabalho realizado. Isto não é certo. Assim como Deus sentiu-se bem com o seu trabalho, podemos nos alegrar com o nosso.
Entretanto, não devemos estar satisfeitos com um trabalho realizado se Deus não o aprovou. O que você tem feito que agrade tanto a Deus quanto a você? Gênesis capítulo 1 versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Por que Deus utiliza a forma plural? Um ponto de vista alega que é uma referência à Trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, todos um só Deus. Outra visão explica que a finalidade da palavra no plural é denotar majestade. Os reis tradicionalmente usam a forma plural ao referir-se a si mesmos. Em Jó capítulo 33 versículo 4 e Salmos capítulo 104 versículo 30, sabemos que o Espírito de Deus esteve presente na criação. Em Colossenses capítulo 1 versículo 16, vemos que Cristo, Filho de Deus, estava trabalhando na criação. Em que sentido fomos feitos à imagem de Deus? Obviamente Deus não nos criou exatamente como Ele, porque Deus não possui corpo físico. Em vez disso, somos reflexos da sua glória. Alguns pensam que nossa razão, criatividade, discurso ou autodeterminação são a imagem de Deus. Nunca seremos totalmente como Deus, pois Ele é o Criador Supremo, porém temos a capacidade de refletir seu caráter através do amor, perdão, da paciência, bondade e fidelidade. Saber que fomos criados à imagem de Deus e compartilhar muitas de suas características provê uma base sólida para a imagem própria. O autovalor do homem não está baseado em posses, conquistas, atrativos físicos ou aclamação pública. Ao contrário, está baseado no fato de ser criado à imagem de Deus. Porque fomos feitos à imagem dele, podemos nos sentir bem a respeito de nós mesmos. Criticar ou depreciar o que somos é criticar o que Deus fez e as habilidades que Ele nos tem dado. Saber que você é uma pessoa de valor e ajuda os outros a amar a Deus e que prestando uma valiosa contribuição às pessoas ao seu redor. Gênesis capítulo 1 versículo 27. Deus fez ambos, homem e mulher, à sua imagem. Um não foi feito à imagem de Deus mais do que o outro. Desde o início, a Bíblia coloca tanto o homem quanto a mulher no pináculo da criação. O sexo não é exaltado, tampouco depreciado. Gênesis capítulo 1 versículo 28. Dominai sobre, é uma ordem para que sejam exercidos absoluta autoridade e controle sobre alguma coisa. Deus tem a palavra final sobre a terra e exerce o seu poder com amor e cuidado. Quando Deus delegou um pouco de sua autoridade à raça humana, esperava que esta assumisse a responsabilidade sobre o meio ambiente e as outras criaturas que compartilham o planeta. Não podemos ser negligentes ou devastadores ao cumprir esta função. Deus foi muito cuidadoso ao criar o mundo. Gênesis capítulo 1 versículo 31. Deus viu que a sua criação era excelente em todos os aspectos. Você é parte da criação de Deus, e Ele gosta de você da maneira como fez. Se em algum momento você sentir-se desvalorizado ou diminuído, lembre-se que Deus o criou por uma boa razão, porque você tem valor aos seus olhos. Obrigado por chegar até o final deste vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares.